Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula nós vamos comentar uma questão muito interessante cobrada pela FGV no exame da OAB e é relativa aos crimes omissivos impróprios. Essa questão caiu no 14º exame de ordem. Vamos lá? Isadora, mãe da adolescente Larissa, de 12 anos de idade. Essa informação aqui é relevante. A menina tem apenas 12 anos de idade. Saiu um pouco mais cedo do trabalho e, ao chegar à sua casa, da janela da sala, vê seu companheiro, Frederico, mantendo relações sexuais com sua filha no sofá. Chocada com a cena, não teve qualquer reação. Veja, ela não agiu para impedir aquele delito. Ela não teve qualquer reação. Não tendo sido vista por ambos, Isadora decidiu, a partir de então, chegar à sua residência naquele mesmo horário e verificou que o fato se repetia por semanas. Isadora tinha efetiva ciência dos abusos perpetrados por Frederico. Porém, muito apaixonada por ele, nada fez. Assim, Isadora, sabendo dos abusos cometidos por seu companheiro contra sua filha, deixa de agir para impedi-los. Isso é muito importante. Nesse caso, é correto afirmar que o crime cometido por Isadora é A. Omissivo impróprio, B. Omissivo próprio, C. Comissivo, D. Omissivo por comissão. Pessoal, primeiramente, o que é um crime comissivo? Um crime comissivo é, por definição, um crime praticado mediante uma ação. Ou seja, o agente faz alguma coisa, ele pratica uma conduta. Por exemplo, o homicídio, o cara vai lá e atira na vítima. Isso é um crime comissivo, praticado mediante uma ação. E o que é um crime omissivo? Esse é mais fácil, né? O crime omissivo é aquele praticado mediante uma omissão, né? Mediante um não fazer, ou seja, deixar de fazer o que deveria. Isso é um crime omissivo. Tá? A diferença, portanto, entre crime comissivo e crime omissivo. Mais à frente nós vamos ver a diferença entre crime omissivo próprio e omissivo impróprio. Nós vamos resolver a questão por enquanto. Primeiramente, a gente tem que saber qual foi o crime praticado pelo Frederico, né? O companheiro da Isadora. Frederico praticou que delito? Ele praticou o crime de estupro. O crime de estupro. Estupro de vulnerável. Crime de estupro de vulnerável. Que é um crime previsto lá no artigo 217. A do Código Penal. Crime de estupro de vulnerável. Por quê? Ainda que houvesse o consentimento, ainda que existisse consentimento, a questão não diz isso, mas ainda que existisse o consentimento da vítima, ela tem o quê? De 12 anos de idade. Então ela tem menos de 14 anos. E se ela tem menos de 14 anos, ela é considerada vulnerável, vem para cá, e o seu consentimento para aquele ato sexual, ele é irrelevante para o direito penal. É irrelevante se ela queria ou não. Como ela tem menos de 14 anos, entende-se que ela é vulnerável e aquele que pratica ato sexual com ela comete o crime de estupro de vulnerável, sendo irrelevante o consentimento da vítima. Ok? Então, como ela tinha menos de 14 anos, ela é considerada vulnerável e, portanto, o agente pratica o crime de estupro de vulnerável lá do artigo 217-A do Código Penal. Agora, a questão não pede isso, a questão pede o crime praticado por Isadora, né? Isadora, que é a mãe da vítima. Isadora, ela praticou alguma conduta, né? Ela fez alguma coisa, melhor dizendo? Não, né? Ela não agiu, não foi ela que teve a relação sexual com a menina, com a Larissa, não foi, né? Entretanto, pessoal, ela vai responder também pelo crime do artigo 217-A do Código Penal. Ela vai responder também por crime
de estupro de vulnerável. Porque se trata aqui de crime de estupro de vulnerável, no caso de Isadora, na modalidade omissiva imprópria. Como assim omissiva imprópria? Porque ela tinha o dever de evitar o resultado. Na qualidade de mãe da adolescente, de mãe da vítima, ela tinha o dever legal de evitar a ocorrência do resultado. Então, se ela sabe que está sendo praticada a conduta, e ela sabe do seu dever legal, e ela nada faz para impedir, ela responde pelo mesmo crime que está sendo praticado, que é o crime, no caso, de estupro de vulnerável, na modalidade omissiva imprópria. Vamos aqui dar uma olhada, uma breve análise a respeito dos crimes omissivos próprios e impróprios. Nos crimes omissivos impróprios, no crime omissivo impróprio, quando o agente se omite na prestação do socorro, foi o caso da mãe, certo? Ela se omitiu e deixou de intervir, perfeito? Ela deixou de intervir. Nesses casos, a mãe, ou a pessoa que deixa de intervir, ela não responde por omissão de socorro. Um exemplo, ela não responde pela simples omissão. Ela responde pelo próprio resultado, o próprio resultado ocorrido. No caso aqui, o resultado foi o crime do artigo 217-A, o crime de estupro de vulnerável. Tá? Então ela não vai responder por um tipo penal específico, vem para cá. Ela não responde, por exemplo, por omissão de socorro, ou não tem um tipo penal específico, que é deixar de socorrer o próprio filho. Não é isso. Tá? Ela não responde pela própria omissão, pela simples omissão. Ela responde pelo próprio resultado praticado. Ela responde por estupro de vulnerável. O resultado ocorrido, o resultado que ela devia ter impedido e que ocorreu, esse resultado vai ser imputado à mãe. Ela vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Aí você se pergunta, professor, eu sei mais ou menos que tem que ter nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Isso eu sei. Ora, da conduta da mãe para o resultado, não há nexo de causalidade. Não foi ela que praticou a conduta. Se não há nexo de causalidade entre a conduta da mãe e o resultado, o ato sexual, por que ela responde pelo resultado e não por omissão de socorro, por exemplo? Ela responde pelo resultado porque, apesar de não haver, nesse caso, que se chama de nexo de causalidade físico, né? Causalidade material, naturalística, porque a conduta dela não gerou o resultado, isso é evidente, porque do nada, nada surge, ela não fez nada, então nada vai surgir dali. Apesar de não haver causalidade material, causalidade natural, causalidade física, ela não deu causa ao resultado, existe o que se chama de causalidade normativa. A lei entende o seguinte, ora, ela não praticou o resultado, correto? Então ela não deu causa do ponto de vista natural. Entretanto, ela tinha o dever de agir. E como ela não agiu para impedir o resultado vai ser imputado a ela. É a causalidade normativa. Porque se entende o seguinte, ela tinha o dever de agir para evitar o resultado. Então, apesar de ela não ter causado o resultado, como ela deixou de agir para impedir, ela contribuiu para o resultado. Porque, eventualmente, se ela tivesse agido, se ela tivesse cumprido o seu dever, ela poderia ter evitado o resultado. Então ela não deu causa do ponto de vista natural, mas ela, deixando de agir, deixou de atuar para que o resultado não ocorresse e, portanto, o resultado vai ser imputado a ela. É um crime omissivo impróprio, ou seja, a figura do garantidor, aquele que tem que agir para evitar a ocorrência do resultado, esse camarada, se ele não fizer isso, se ele não agir, ele vai ter o resultado imputado contra ele. Perfeito? No caso, a mãe, Isadora, responde pelo crime de estupro de vulnerável. Agora, e o crime omissivo próprio, né? A gente viu que esse aqui, o caso da Isadora, é um caso clássico de crime omissivo impróprio. E o que é um crime omissivo próprio? No crime omissivo próprio, o agente ele não responde por um eventual resultado, tá? Até porque o resultado aqui é irrelevante. Ele responde pelo simples fato de se omitir. Como assim, professor? Vem cá. Vem comigo. Imagine, por exemplo, o crime de prevaricação, lá do artigo 319 do Código Penal, que pode ser praticado, uma das modalidades pela qual se pode praticar a prevaricação é a modalidade omissiva, que é deixar de praticar o ato de ofício. Ele tinha que praticar aquele ato, o funcionário público tinha que agir de uma certa forma, e ele deixa de agir como ele deveria para satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Tá? Vingança, amizade, ódio, etc. Tá?
Para satisfazer esse sentimento pessoal, ele deixa de praticar o ato que ele deveria. Nesse caso, nós temos um crime omissivo próprio. Por que um crime omissivo próprio? O próprio tipo penal diz deixar de fazer alguma coisa. E o agente vai lá e deixa de fazer. A sua conduta negativa, né, o seu não fazer, se amolda perfeitamente ao que está escrito no tipo penal, que é deixar de fazer alguma coisa. Agora, é necessário que algum resultado ocorra para que ele seja punido? É necessário, no exemplo da prevaricação, que ocorra algum prejuízo a alguém ou que o agente tenha algum benefício com aquela conduta? Não, é irrelevante. Ele vai responder pelo crime pelo simples fato de ter se omitido. Não importa se algum resultado vai ocorrer. Ele se omitiu, descumpriu o mandamento da norma penal, que era fazer alguma coisa. Ele não fez nada, se omitiu, ele já responde pelo crime em sua forma consumada. No caso da mãe aqui da Isadora, do exemplo, que é um crime omissivo impróprio, se ela eventualmente sabe que o companheiro vai praticar o ato, vê que ele está chegando perto e nada faz para impedir, ela só vai responder por estupro de vulnerável consumado, na modalidade omissiva imprópria, se eventualmente o resultado ocorrer. Mesmo que se ela por acaso se omitir, mas alguém evitar, um vizinho impedir, alguém impedir que o resultado ocorra, ela não responde por estupro de vulnerável consumado. Por quê? Porque é um crime omissivo impróprio. Depende da ocorrência do resultado para que ele possa ser imputado à mãe. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Tá? Fiquem atentos, porque isso é uma questão que pode cair em prova. É um tema que é um pouco complexo para quem não tem muita familiaridade com o direito penal. Ok? Eu agradeço a todos pela atenção. Espero que a aula possa ter ajudado vocês a esclarecer eventuais pontos mais obscuros na mente e que possa contribuir para a aprovação de vocês rumo à tão sonhada vermelhinha. Até a próxima.